Bom dia, povo de Deus, sacerdócio santo, nação eleita. Bom dia, bom dia. Bendito seja o nosso Deus, louvado seja Ele para sempre. Que nunca falte em nossa boca palavras de louvor e adoração ao nosso Deus. Ele é bom, Deus é bom o tempo todo. Já agradeceu a Ele por mais esse dia, por Ele permitir mais um dia na terra dos viventes? Então agradeça pela sua saúde, pela tua casa, pela tua vida, pela sua família, pelo seu emprego, ainda que não seja aquele que você desejou. Agradeça. Amém? Louvado seja o Senhor. E no devocional de hoje, nós vamos continuar indagando sobre algumas questões que às vezes nos perturba a alma, né? Porque os inocentes sofrem enquanto os maus prosperam. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas o título na minha Bíblia é esse: A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus. É o Salmo 73 que nós vamos estar falando hoje. E para começar essa palavra, eu quero começar lendo Provérbios 23, do 17 ao 19, que fala assim: Não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da tua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esse questionamento, por que os inocentes sofrem e os ímpios prosperam, se passou na cabeça de um levita que era líder na casa de Deus. É o Salmo 73, que começa assim, preste atenção. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, eu quase perdi a confiança em Deus, porque eu fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado, pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Assim, eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim.
Porém, quando eu fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos num só momento e têm um final horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras do mal, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Aleluia. Esse salmo é atribuído a Asaf, um levita, um líder responsável pela adoração no templo de Jerusalém, há 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, já se questionava a injustiça. Ele começa afirmando aqui, se você vê, que na verdade Deus é bom para com o povo de Israel. Ele começa dizendo, com efeito, Deus é bom com o povo de Israel e para aqueles que têm o coração limpo. Aqui ele está afirmando que quem serve a Deus seria protegido e abençoado. Mas Asaf entrou em um conflito enorme, porque sua fé quase se foi. Aqui parece que ele está querendo contradizer aquilo que ele cria com aquilo que ele está vendo acontecer, né? Ele fala assim, quanto a mim, a minha fé quase se foi. Porque eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. E eu comecei a invejá-los. É engraçado, né? Que aqui parece que Asaf estava frequentando aquelas igrejas que tem a teologia da prosperidade, né? Talvez, né, ele estava acreditando que quem está na igreja fazendo a obra, obrigatoriamente deveriam prosperar. E os que não estão na igreja deveriam sofrer. Ele acaba se esquecendo, né, de que o próprio Jesus disse, lá em Mateus 5, 45 e 46, que porque ele faz raiar o sol sobre os bons e sobre os maus, e derrama chuva sobre o justo e sobre o injusto. Nem sempre os fiéis prosperam materialmente, né? Materialmente falando, nem sempre, né? E muitos ímpios vivem muito bem, aparentemente, né? E ele continua, com efeito, inutilmente, conservei puro o meu coração e limpa as minhas mãos do pecado. Ele está dizendo assim, de que adiantou eu me santificar, eu me purificar, eu fazer a obra, eu dirigir o louvor? Ele diz que ele sofre, que ele passa necessidade, enquanto os soberbos parece que eles não têm doença, eles são sempre cheios de saúde, eles não sofrem como a gente sofre, a casa deles são bonitas, eles viajam todo ano, trocam de carro, eles falam mal de Deus e planejam coisas más. Como é que eles podem prosperar? Ele entra em crise.
como o profeta Jeremias, né? Como assim, Senhor? Eu, seu profeta, padeço necessidade, fome, enquanto os outros prosperam. De que me adianta ser seu profeta? Quantos de nós já não indagamos, né? De que me adianta eu dizimar, ofertar? Aparentemente, parece que você não prosperou. Parece que você não enriqueceu. Mas de que vale a riqueza, o poder, se você não tem esse Deus? De que vale? Quem te garante que a casa bonita é um lar? Quem te garante que a cama luxuosa traz o sono dos justos? Quem te garante que ter um plano de saúde te dá direito a não ficar enfermo? Ele começa a dizer, olha, eu quase que escorreguei. Eu quase que caí. Eu quase que perdi a confiança em Deus, porque eu fiquei com inveja deles. A gente tem essa mania, né? De achar que a grama do vizinho é mais bonita, que o carro dele é melhor. Mas provérbio diz, não tem inveja dos pecadores. Procure obedecer e respeitar a Deus todos os dias da tua vida, porque o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. Mas chega uma hora que Asaf finalmente entra no santuário e ele percebe a diferença entre ele e o ímpio que prospera. Ele fala, de que adianta servir a Deus se os inocentes sofrem e os maus prosperam? E Asaf, é interessante que ele escreveu esse salmo só depois que ele resolveu todas essas dúvidas. Sabe por quê? Ele disse que se tivesse falado durante a sua crise de fé, que todos nós estamos sujeitos a passar, ele teria levado outras pessoas a abandonar o Senhor. Aqui, no versículo 15, ele fala assim, se tivesse falado como os maus, eu teria traído o teu povo. Asaf, como líder do louvor, ele tinha consciência que se ele demonstrasse fraqueza, se ele caísse na fé, ele arrastaria muita gente com ele. Asaf tinha humildade para reconhecer as suas próprias limitações. No versículo 16 ele fala assim, então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Ele teve o bom senso para buscar a resposta de Deus antes de falar. Aí no verso 17 ao 22 vai falar assim, porém, quando eu fui ao seu templo, eu entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os põe em lugares onde eles escorregam e os fazes cair como morto. Eles serão destruídos num momento e tem um fim horrível quando te levantas, Senhor.
Tu não lembrarás do mal, dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Ele não estava entendendo qual seria a vantagem de se manter puro, as mãos sem sangue. Ele não estava entendendo que a recompensa dele não estava aqui. Ele aprendeu de Deus que a justiça divina, ela não é imediata, mas ela é certa. Muitos ímpios prosperam e muitos inocentes sofrem nessa vida. Mas os dois grupos estão caminhando para destinos opostos. Quando olhar para o fim deles, não há motivo de invejar os arrogantes e os rebeldes. Asaf aprendeu o que nós precisamos aprender. A noção da recompensa imediata e da prosperidade garantida nessa vida para os servos de Deus é um perverso engano, ensinado por falsos profetas que procuram muitas vezes o seu próprio lucro. Mas as injustiças nessa vida não negam a justiça divina. Deus está vendo e vai julgar. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Achamos uma afirmação igual da época de Asaf, que foi escrita por Davi no Salmo 9. Consegue ir lá comigo? Salmo 9, versículos 7 e 8, vai falar assim: mas o Senhor é rei para sempre, sentado no seu trono. Ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege no tempo da aflição. A conclusão é: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, pois o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. No final, Asaf fortalece a sua fé. Ele entende que ele não precisa ver a justiça de Deus no dia a dia. Ele aprendeu a confiar no Senhor e a esperar Ele agir no momento certo, com soberania e com sabedoria, como sempre Ele faz na nossa vida. Asaf termina esse hino com uma tranquila resolução. Ele pretende servir ao Senhor, viver em comunhão com Deus e proclamar aos outros a grandeza do seu Criador. Amém e amém.